Então vamos começar. Nós vamos hoje fazer a aula que nós não fizemos na semana passada. Na verdade, a gente está num processo de viagem aí para lá e para cá. Hoje chegamos, amanhã já vamos, depois volta. Então, eu tinha uma previsão de chegar em tempo para fazer a aula na semana passada. Deu um problema, ainda tive problema de trânsito. Aí, quando eu percebi, faltava ainda mais de 1 hora para chegar em casa e já estava na hora. Eu falei, não faz sentido. Aí eu mandei a mensagem dizendo que a gente não ia ter condição de dar aula e mudei a aula para hoje. Então, essa aula 53 é a aula hoje que deveria ter sido feita na semana passada. Não é um grande problema, não. Nós vamos ter aula agora do mesmo jeito. Bom, nós vamos fazer a nossa prece para a gente começar e nós vamos hoje, então, falar de alguns assuntos bastante interessantes. A gente está estudando o livro 2 e eu percebi que breve nós vamos começar a fazer alguns agrupamentos de perguntas que faz sentido, tá? Então vamos agradecer a Deus nesse instante, pedindo a Jesus, a espiritualidade que nos abrigue, que nos ajude nessa caminhada onde nós aprendemos, onde nós compreendemos e às vezes onde nós também erramos, caímos em erro, Senhor, que está dentro de nós ainda, necessitados de muita mudança e de muita transformação. Ampara essa casa que nos dá a oportunidade do trabalho, ampara todos os irmãos encarnados e desencarnados que participam junto conosco. E assim, Jesus, com a tua bênção, com a bênção de nosso Pai, vamos iniciar o nosso estudo dessa noite. Graças a Deus. Ok, está chegando mais a Ana Vitória. Boa então, noite. Vamos começar aqui. Está todo mundo no ar. Que bom. Só fizemos a prece, Ana. Já vamos começar, tá? Deixa eu abrir aqui. Vamos abrir aqui. Então, as pessoas vão fechando os microfones. Aula 53. E a gente segue com o material que nós fechamos na aula passada, que é a questão 177, capítulo 3, e começou a falar de um assunto que é diferentes categorias de mundos habitados, né? Diferentes categorias a gente compreende que é diferentes níveis, né? Diferentes capacidades, diferente evolução, agrupamento de espírito mais ou menos no mesmo nível evolutivo. É assim que funciona a lei divina. Os espíritos têm que ficar mais ou menos dentro de um espectro, não é todo mundo igual, dentro de um espectro de evolução. E ali você vai ter alguns missionários que destoam, vai ter alguns espíritos muito atrasados que destoam, mas, na média, espíritos próximos de um nível de evolução comum. Então, essa é a regra em geral que funciona para todos os mundos. Então, um mundo de espíritos mais evoluídos, um espírito que não tem um grau de evolução para compreender esse mundo, não faz sentido estar lá, porque ele vai ficar perdido, ele não vai aprender, ele não vai evoluir, ainda vai atrapalhar. E quando a quantidade é maior, aí é mais complicado, aí existem os processos de transição, que é exatamente para que esse processo de espíritos mais ou menos dentro do mesmo nível, exceto os missionários ou um ou outro, isso aconteça de uma forma onde existe uma certa compreensão da vida. Porque a compreensão da vida se dá pela capacidade espiritual de cada um, né? A gente conversa com pessoas, a gente discute, a gente fala, a gente, né, elabora algumas visões de mundo e a gente percebe o nível de cada pessoa, a gente percebe níveis muito grandes, né? Quando a gente pesquisa, quando a gente busca na internet, a gente vê pessoas que têm um conhecimento imenso, mas a gente vê coisas diferentes também. E no mundo, na regra geral, o popular, vamos falar assim, né, que é a massa, tem muitas situações complicadas, e a gente percebe isso também no mundo. Mas aqui, então, estamos falando de diferentes categorias de mundos habitados. E ele vai dizendo para nós, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Então, vocês estão vendo que nós estamos pulando para um outro livro para puxar uma informação. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Então, ele está dizendo bem claro assim, olha, os espíritos que encarnam no mundo, qualquer mundo que seja, não estão presos a ele, não necessariamente vão evoluir sempre nesse mesmo mundo, não. Vai haver migrações, que eu já falei disso para vocês, em vários níveis, indo, vindo, entrando, saindo,
depende de vários fatores, né? Então, para ele entrar numa fase de progresso, ele pode migrar de outros para outros mundos. E a gente tem notícias disso. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, então tem isso. Você está num mundo de dispersão e provas e você conseguiu evoluir bastante além de um mundo de dispersão e provas. E esse mundo de dispersão e prova não está migrando, ele está ainda num atraso. Necessariamente você não vai mais encarnar ali, você vai ser como se fosse promovido. Olha, você pode encarnar em outro planeta. Isso também nós temos notícias no livro Céu e Inferno, e muitas conversações de Kardec com espíritos de outros planetas, né? Então você passa para outro mundo mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros. Quando fala estado de puro, a gente vai fazer aqui uma pequena informação, que nós já falamos disso. O contrário de puro é impuro. Né? Impuro significa que não tem pureza total, tem impurezas. Isso é simples de entender. Então, significa que nós somos espíritos ainda impuros. Né? Impuros, não somos puros. Puros são aqueles que não têm mais nenhuma impureza, nenhuma mácula, que já atingiu o grau mais alto que pode atingir. Tá? São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Então, o que ele fala assim, olha, no universo, apesar da gente imaginar que tem trilhões, bilhões de galáxias, coisas descomunais, quantidade de espíritos em vários níveis, um negócio assim, sem caber na nossa mente a compreensão, ele fala, tudo isso tem leis que regem e que funcionam perfeitamente. Isso é uma coisa incrível. Isso é uma coisa incrível. Se nós fizermos uma comparação, todos que já trabalham em empresas, né, não uma empresa só, vamos esquecer uma empresa pequena, uma empresa de médio porte, grande porte, você se envolve ali nas questões, nas dificuldades, nos problemas, com as pessoas. E eu já fiz muito isso, você encontra tanta diversidade, às vezes tantas picuinhas desnecessárias, encontra de tudo. Agora, você compara uma empresa com o universo. Em termos de quantidade, de capacidades, de potencial, de diversidade, não dá nem para imaginar. Só que Deus, na sua perfeição, criou leis para esse universo todo que funcionam perfeitamente para todos em qualquer lugar. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é inconcebível a compreensão para nós no estágio que nós estamos ainda. Mas são textos, são colocações que são importantes para nós, porque isso nos dá uma dimensão da grandeza divina, nos dá uma dimensão maior. Né? E mais embaixo eu coloquei em vermelho, que é para chamar a atenção, ele diz assim, é-lhes uma recompensa ascenderem ao mundo de ordem mais elevada. Lógico, né? Você ir para um mundo de ordem mais elevada, você está na escola do ensino médio, depois você vai para uma universidade, vai fazer uma pós-graduação, se for o caso. Isso é uma recompensa por um esforço que você fez. Né? Como é um castigo a prolongar a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Do que nós estamos falando aqui? Estamos falando assim, olha, é uma alegria, é uma coisa muito boa o espírito ter a oportunidade de ir para um mundo mais evoluído. Ó, você pode ir, você pode já viver outras coisas e tal. Mas ele pode não ir e continuar no mundo de expiação e provas, o primitivo, por séculos, por milênios. Quer dizer, é uma tristeza ter que fazer de novo várias vezes a mesma lição. Ainda tem uma situação pior? Tem. Qual é? É depois de viver milênios, séculos, num mundo de um certo nível como o nosso, você ainda chegar lá num momento de mudança, falar assim, olha, você não vai poder acompanhar essa mudança, você vai ter que voltar lá no começo de tudo, do mundo de expiação e provas, ou, né, nesse nível, ou até o mundo que está saindo do primitivo. Então, essas coisas acontecem. Ah, está sendo punido. Não, a gente não pode olhar isso como punição. A gente tem que olhar isso como se fosse um aluno que não estudou, que não sabe, que não aprendeu, que se revoltou, e tudo isso que acontece na vida das pessoas, na vivência no mundo, durante as encarnações. E aí ele vai ter que aprender, porque a perfeição
o crescimento espiritual é feito para quem? Para os dóceis, os mansos, como diz Jesus. Bem-aventurados mansos. Todas as bem-aventuranças falam de quê? De mansuetude, de paciência, de perdão, de amar. Não tem jeito. Nós não temos alternativa. A nossa rebeldia, ela maltrata nós mesmos. Né? A gente pensa que maltrata os outros. Não, maltrata nós mesmos. Então temos que compreender isso aqui de uma forma em que nós estamos inseridos nisso. Estamos inseridos. Vamos lá mais um pouco. Aqui vai para 178. Aqui volta para o mundo, para o livro dos Espíritos, né? Sai do Evangelho e vai para o livro dos Espíritos, no capítulo 4, pergunta 178. Os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Bom, acabamos de falar isso, né? Aqueles que voltam, vai para trás, começa de novo. Sim. Quando tem também tem o caso aqui que está falando, uma missão a cumprir para ajudar o progresso, então aceitam com alegria as tribulações dessa existência, porque eles fornecem um meio de se adiantarem. Então aqui está falando, pode no sentido de ter uma missão. Né? Eles vêm com uma missão, um espírito de um certo nível evoluído, ele vai ajudar o progresso, como está acontecendo agora aqui no planeta. A quantidade de espíritos que reencarnaram, que é a nova geração, são espíritos que vêm de outros planetas, vêm nos ajudar, são espíritos mais evoluídos, não são espíritos, né? São mais evoluídos. Isso é uma missão maravilhosa, vai nos ajudar e eles crescem muito com isso. Vamos na questão A. Aqui tem a outra coisa. Isso não pode também acontecer como expiação? E Deus não pode enviar os espíritos rebeldes ao mundo inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradam. Sua punição, pois, é de não avançar e ter que recomeçar as existências mal empregadas, no meio que convém à sua natureza. Então, está bem claro, ele não vai retroagir. Aquelas coisas boas que ele aprendeu e tal, que desaprendeu. Não, não é isso. Só que ele vai estar onde? Ele vai estar num meio ambiente, né, um planeta, o que for, que é de acordo com a natureza dele. Qual a natureza dele? Bom, a natureza desse espírito é uma natureza de violência, é um espírito violento, é um espírito que faz muita crueldade. Então, ele está nesse nível de planeta, que está indo para um nível um pouco melhor. Ora, aqui tem um problema, ele não pode. Né? Ele não pode. Ele, na verdade, não vai ficar nem nesse planeta, ele vai recomeçar num planeta que está no início ou num nível mais inferior. Ele vai fazer o que lá? Bom, a violência e tudo que ele tem, provavelmente ele vai fazer isso lá, mas ele vai fazer outra coisa. O quê? Ele tem muitos conhecimentos. Isso ele vai ter que fazer lá e ele vai querer fazer lá. Por quê? Porque ele vai querer dominar. Mas nesse processo que parece tudo que é mal, que é ruim, tem um lado. É o lado que nós vimos acontecer na Terra há mais ou menos uns 2.000 anos antes de Cristo para cá, que são... Não, muito antes, desculpa. Tem as pirâmides do Egito, uns 5, 8 mil anos antes de Cristo, começou um processo de quê? De espíritos que vieram de Capela e de outros locais e que traziam a vontade da liderança, de dominação, de guerrear, mas também traziam conhecimentos. E esses conhecimentos alavancaram o nosso planeta lá no início, principalmente na Grécia, na Índia, a própria China, né? Alavancaram conhecimentos que nós não tínhamos nos seres primitivos daqui. Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Os que falirem sua missão em suas provas. Isso é simples, né, de entender. De novo, interrompa a hora que quiser, pergunte, não se preocupe. Ele está lendo uma pergunta, não tem problema. Para e fala, não entendi. Por favor. Tá? Aí vem Miramês. Os espíritos que já viveram em mundos superiores e dali saíram com glórias podem voltar a mundos menos elevados que o seu, com missão de transmitir suas experiências, através da arte, dos exemplos, com finalidade precípua de ajudar aos que se encontram na retaguarda. Bom, ele está esclarecendo aquilo que foi falado lá. Vem como missão de ajudar espíritos que ainda estão no nível atrasado para que eles aprendam mais, né? Podem ainda voltar a mundos inferiores por provas,
senão assimilaram, em sua plenitude, as lições ali ministradas. Há, pois, uma variação de posições em todos os campos de vida, nos mostrando em todas elas o amor de Deus para com todos os seus filhos. Ora, então, está falando de duas situações. De um que vem como missão e o outro que às vezes vem como prova. Né? Uma prova. Prova não é expiação, gente. Né? Prova é prova. Olha, vamos testar se você dá conta de resolver esse tipo de situação. Então, nessa vida você vai ter essa dificuldade. Vamos ver se você consegue. E se consegue, um mérito enorme. Se não consegue, aí vai movimentando os processos de planejamento de reencarnação. Se o aluno foi reprovado em uma série, é porque não assimilou as matérias apresentadas. Lógico, óbvio, né? Quando recolher condições de sabedoria, avançará com os outros. Quem já foi aprovado, podemos afirmar que já fracassou nesta ou em outras vidas. Óbvio, né? Fracasso faz parte de espíritos inferiores que estão tentando viver, tentando se relacionar, e nessas tentativas erram muito, porque são espíritos inferiores. E mesmo naqueles que já têm um mínimo de conhecimento, de estudo, que estão tentando ser melhores, também tem os equívocos e as quedas. Então, está aqui, né? Então, quem já foi aprovado, podemos afirmar que já fracassou nesta ou em outras vidas. E Deus, em sua onisciência, sabe de antemão que a alma não está em condições de sempre vencer. Então, a lei divina, quando fala que a lei divina é lei de amor, justiça e misericórdia, a misericórdia é exatamente esse ponto que fala aqui. Deus sabe que a gente não vai vencer sempre, que a gente vai cair, vai perder, vai repetir, ele sabe. E para isso tem o quê? Tem a oportunidade de novas experiências, né? Aqui a mesma pergunta, né? Dos mundos inferiores e mundos superiores, e aí volta para o Evangelho. Quanto às suas qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens, que percorrem sucessivamente à medida que se depuram. Então, está dizendo, de acordo com as qualidades do espírito, qualidade íntima, são ordens diferentes, a gente já sabe disso, na medida que eles vão sucessivamente aprendendo. Como estado, podem estar encarnados, isto é, unidos a um corpo, num mundo qualquer, ou errantes, isto é, desligados de um corpo material, esperando nova encarnação para se melhorar. Então, vamos entender a regrinha aqui. Quanto à qualidade íntima, eles são diferentes ordens, tá? Então, tem diferentes classes e diferentes ordens. Espíritos puros, espíritos puros, espíritos inferiores, espíritos imperfeitos. Faltou um do meio que eu esqueci, mas é um outro livro. Então, essas ordens e essas classes, que são mais quantidades, depende de quê? Na medida da depuração espiritual de cada um, de cada espírito, né? Mas como estado, ou seja, estado em que estado está esse espírito? Esse estado é de encarnado, é de desencarnado. Então, o que ele está dizendo assim, quando ele está encarnado, está unido a um corpo, no mundo qualquer, então ele é um espírito encarnado. Ou errantes. O que é um errante? É quando está desligado de um corpo, quer dizer, está no mundo dos espíritos que são desencarnados, mas ainda precisa reencarnar. Muitas vezes, até um dia que não precisar mais da matéria para encarnar essa matéria. Então, são dois tipos, né? Os espíritos errantes e os que não são. Nós somos espíritos errantes? Não falamos assim, mas somos, porque não vamos desencarnar, vamos ter que reencarnar. Então, fazemos parte de um grupo de espíritos que precisam reencarnar? Somos errantes. Errantes no sentido que a gente ainda vai errar. Né, irmão? É um nome bem apropriado. São os espíritos que são falíveis, né, de cometerem vários tipos de erros diferentes, tá? Para ficar fácil compreender. Bom, aqui está. Eram os espíritos, os bons espíritos, é isso que eu esqueci. Então, aqui, do mundo espírito ao mundo dos espíritos, capítulo 4. Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Não. É como na Terra, aos que estão mais ou menos adiantados. Segundo a doutrina, eles são classificados em 3 ordens principais.
O que, na verdade, é uma didática. Essa é uma didática bastante simplicista. Por que simplicista? Porque ela é mais fácil de compreender do que se você colocasse muito mais ordens para confundir a cabeça das pessoas. Então você pensa assim, olha, espíritos imperfeitos, lembra que eu falei dos puros e impuros? Perfeitos e imperfeitos. Né? Espíritos imperfeitos, terceira ordem, ali está tudo que é espírito primitivo, né? Seres humanos, o espírito primitivo, e os espíritos de expiação e provas, está tudo ali, a quantidade imensa. Depois vem a segunda ordem, os bons espíritos. E ali dentro dessas ordens tem as classes, são subdivididas em muitas classes. E a primeira ordem são os espíritos puros, que é uma ordem só. Aí nós estamos falando de Jesus e outros Cristos, né? Outros Cristos, tá? Vamos lá. Miramês. As diferenças são uma constante em todos os mundos e em tudo que existe no universo. Então, diferença é uma constante. Nada é perfeitamente igual ao outro, mesmo que estejam ligados pela mesma linha de afinidades, quer seja no reino mineral, vegetal ou animal. Quando eu leio isso, eu me lembro que eu me pego muito, às vezes, quando estou em local que tem muita gente. Você está no shopping tomando café, é um shopping bem movimentado. Aí a gente começa a olhar para as pessoas e chega a ser interessante você pensar que quando você vê um ser humano, independente de ser homem ou mulher, tem as características diferentes, mas independente, você fica assim, gente, mas como é que pode? Você cria um ser que tem órgãos muito parecidos, praticamente iguais, o rosto, né, que é onde você olha, tem as mesmas coisas no detalhe, mas todos são diferentes. É como se você falasse assim, olha, não existe nada, você vai criar pessoas, bilhões, trilhões, todos o mesmo tipo de corpo e tal, mas ninguém pode ser igual a ninguém. Pode ser parecido, mas igual não. Isso é uma coisa incrível. E quando você olha para uma árvore, em geral, se você olhar as folhas, nunca é igualzinho uma outra. Isso é muito interessante, que é o que ele está falando aqui. Que as diferenças é que é a constante, não é o igual. A diferença é uma constante de todos os mundos, de todos os reinos. Se dentro do entendimento da harmonia as desigualdades oferecem os exemplos vivos dessa afirmativa à própria natureza, cabe a nós outros entender o porquê dessa desigualdade de tudo, para formar uma unidade universal na conjuntura da força de Deus como soberano Senhor. Então, é uma reflexão filosófica. Bom, também é o Miramês que está falando isso, né? Ele é um filósofo, então, e ele é o que faz o estudo dos livros de filosofia da doutrina espírita, de todos os livros. Então, o que ele está falando é assim, olha, tudo é uma constante de desigualdade, mas tudo concorre para a mesma coisa, as leis divinas. Se desejamos ser maiores, é da lei que aprendamos a ser menores. Olha só. Se desejamos ser maiores, é da lei que aprendemos a ser menores. Lembra de Jesus? Quem quiser ser o maior no reino, que sirva, que seja o servidor, que seja o mais humilde. Bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança, porque as bem-aventuranças, eu acho que eu já falei aqui, elas funcionam como se fosse um mapa de ascensão. E a primeira bem-aventurança qual é? É bem-aventurados pobres de espírito. E o que significa pobre de espírito? Significa humilde. Aquele que reconhece que nada sabe, aquele que reconhece que tem tudo a aprender e vai em direção à espiritualidade, a Jesus, que ele quer aprender. Esses são os bem-aventurados, porque eles entram no caminho. Então é por isso aqui fala, se desejamos ser maiores, se a gente deseja ser espírito puro, ser espírito superior, então que aprendamos a ser menores, policiando nossos pensamentos e vigiando as nossas ideias, travando a nossa língua para que a nossa vida se torne exemplo da nobreza do bom comportamento. Miramês. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas da vida na Terra. Como por toda parte a forma corpórea, aí é sempre a humana,
mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. A gente vê aqui em casa, eu e a igreja, às vezes, a gente vê muito esses... Tem youtuber que eles fazem, através de IA, eles fazem uns filmes, que não são filmes de pessoas, é tudo por IA, mas muito bem elaborado. E você olha algumas imagens que você já leu em livros espíritas, psicografados, que eles pegam aquela imagem que está escrita e tentam traduzir para imagem, né, de vídeo. E você fica olhando aqui e fala, meu Deus, viver num lugar assim, o que mais você quer? Não quer mais nada, essa é a melhor coisa. E não é o supra-sumo, é um plano no planeta Terra de uma cidade, de uma colônia, sabe? Mas é isso aqui. É sempre humana a forma, mas é embelezada, aperfeiçoada e purificada. É uma coisa maravilhosa, né? O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções e que nesse mundo a grosseria da matéria obsta. Bom, quando ele está falando tudo isso, ele está falando de uma situação de um certo nível maior que o nosso, e necessariamente não está nem falando de um nível, assim, um grau imenso, né? Mas um grau superior. Um grau superior. Então você vai ver que não tem doença. O corpo não tem necessidades que nós temos, porque é um corpo totalmente sutil, um corpo... Vamos pensar, se você pensar no próprio perispírito, vamos falar da Terra, você desencarna numa condição espiritual até boa, para os padrões da Terra, bem, vamos falar assim, muito boa. As suas necessidades físicas do outro lado vão ser mínimas. Tem espírito do outro lado que não come, não bebe mais, ele já é o prana, como a gente fala, né? Ele já não tem problema. Não é a maioria assim, é a minoria. Mas um dia a gente vai chegar nesse nível, né? E a gente, que doença vai ter? Não tem doença, né? Porque o espírito já está comungando com as leis divinas, aprendendo, errando e acertando, mas está comungando com a lei, está seguindo, né? Está seguindo. Então, ele não leva para dentro dele necessidades de correção, de equívocos. Ele leva necessidade de aprendizado, né? Aprendizado. E os aprendizados por dor serão feitos na medida em que ele, nos seus envolvimentos de missão, de ajuda, precisar dar exemplos, como Francisco de Assis, como Paulo de Tarso, né? Como Santo Agostinho e muitos outros. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Então, a gente já viu nesses filmes, o André Luiz falando, nos livros da levitação. O que é a levitação? É como se fosse voar mesmo, não, mas não tem asa, né? Não tem nada de asa, né? É levitação, fora da gravidade, né? Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além da vontade, conforme se representa os anjos ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Bom, então, o que está falando para nós aqui são coisas que não nesse nível, mas algumas vezes isso acontece no próprio plano espiritual aqui da Terra. Espíritos que já levitam, que se transportam numa rapidez imensa de um lugar para o outro, já existe. A grande maioria não. E, na verdade, a grande maioria ainda é uma situação muito crítica. É a situação embrutecida mesmo, que a gente já falou disso aqui, das quantidades, de bilhões, né, de espíritos. Né? Aqui a questão 180, volta para o Livro dos Espíritos. Ao passar desse mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Então, né? Sim, sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde. Quer dizer, tudo que você aprendeu de verdade é seu. Tanto bem quanto mal, né? Que aprendeu de verdade, o vício é seu, e você vai carregar ele até o dia que você consegue se livrar dele. Mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Opa, aí tá. Então você tem uma inteligência desenvolvida, mas foi dada a você uma missão, ou foi te dado um processo de reencarnar, e você vai para um outro lugar, e lá não vão
te dá a oportunidade, por várias razões, pode ser de condição do próprio local onde você está indo, que aquele tipo de conhecimento você não vai usar ali. Ok, isso não é problema. Uma outra hora você vai usar, você não vai perder. Isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que adquirir. Tá? E ele fala, ver a influência do organismo no item 367. Aí nós trouxemos só um pedacinho ali. O espírito auxilia o corpo, identifica-se com a matéria? A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito auxilia o corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Agora, o que vai acontecer? Pode ser que existe como é que fala? Uma situação do local ou uma situação daquela missão em que vai ter como é que fala? Vai ter uma necessidade dele tolir algum tipo de conhecimento, algum tipo de inteligência que ele tem, por alguma razão de missão ou de prova. Isso pode acontecer. Não de expiação, mas de prova ou de missão pode acontecer. Você quer ver simples? Pensa em Jesus. Tá aí, vamos pensar em Jesus. É o mais fácil de entender. Jesus tinha capacidades que nós não sabemos. É uma coisa absurda, coisas fora do contexto. Mas ele não trouxe isso para cá. Né? O corpo dele que ele tinha aqui era extremamente grosseiro para ele trazer toda a potência que ele tinha. Não tinha condição. E mesmo não trazendo, mesmo passando séculos, milênios em processo de adaptação para chegar aqui nesse corpo físico, ele ainda tinha problema com o corpo físico dele, mesmo assim ainda tinha, em situações que ele passava de dificuldade, às vezes ele transpirava até sangue. Ela, posso fazer uma pergunta? Claro. É o seguinte, eu estava pensando aqui, conforme você estava discorrendo sobre esse tema, os espíritos que vão reencarnar e não necessariamente seja na Terra, sabemos que os outros mundos não têm a matéria, né? Não carrega esse corpo denso. Como é que é feito a reencarnação num mundo onde não existe? Eu não consigo imaginar isso. Não existe corpo humano. Existe toda uma gravidez, como é que o espírito vai para um mundo que pode ser de provas, expiações ou regenerado, mas não existe matéria. Tem alguma coisa disso? Não tem essa condição, meu querido. Se você tem um espírito que vai encarnar no mundo, nesse mundo tem que ter a capacidade material, a não ser que seja um mundo de espíritos puros ou extremamente evoluídos, que tem matéria, mas é uma matéria sutil. Aí esse espírito que está indo para lá tem que ter a mesma condição. Se ele não tem, não tem. Tá, o Maurício desencarnou aqui e vai para o plano espiritual. Ele Sim. teve uma evoluçãozinha, ele vai reencarnar num outro mundo que não seja o planeta Terra. Ele vai, então, já como espírito adulto, já com essa evolução. É isso? Você está fazendo uma colocação que a gente tem que ter cuidado. Que você diz assim, o Maurício evoluiu um pouquinho aqui na Terra, bom, então ele vai desencarnar e vai encarnar onde? Na Terra mesmo. Evoluiu um pouquinho a pouquinho. Vamos pensar em Bezerra de Menezes, que tem um grau de evolução muito alto, muito grande, e que já recusou 2 vezes sair da Terra por questões dele, de missão, de amor. Ele não encarna aqui. Né? Eu acho que nunca mais vai encarnar aqui, mas ele está aqui, espiritualmente, comandando um trabalho imenso, porque ele decidiu assim. Então, quando a gente fala assim, são 2 extremos. Quando você fala, olha, eu vivi na Terra, que era um mundo de expiação e provas. Então, eu melhorei um pouquinho, agora eu vou desencarnar e vou encarnar outro mundo. No outro mundo não tem corpo físico. Não existe esse pulo. Essa mudança não existe. O que nós falamos na semana retrasada, para vocês, eu não sei se foi aqui, se foi lá no Joana d'Arc, é o seguinte, olha, existe quantidades de mundos imensos, que a gente não tem noção da quantidade, mas existem grupos de mundos. Então, por exemplo, mundo de expiação e prova, quantos tem? Deve ter bilhões, onde? Em várias galáxias, em vários lugares do universo. E eles transitam entre eles? Sim, eles todos trabalham dentro de mais ou menos de um padrão, onde o corpo físico é muito parecido, as necessidades físicas são parecidas, porque é esse nível de espírito. Assim como o mundo primitivo tem também bilhões, milhões, a necessidade é outra. Você foi por regeneração, que é um nível evoluído, eu vou falar para você, um pouco bem melhor que a Terra, mas o corpo é igual, ainda não mudou.
Não tem essa Entendi. mudança abrupta. Quando é que você muda o corpo de espírito que encarnaram na Terra, foram para a regeneração, cresceram, evoluíram, chegaram no nível de transição e vão se modificar para um outro mundo, que é o mundo ditoso. Aí tem mudança de corpo. Mas ainda é corpo físico. É mais sutil, mas ainda é físico. Um Entendi. dia não vai ter esse. Bom, aí, meu amigo, nós estamos falando de mundos de espíritos superiores, puros, mas para chegar lá você vai passar por uma trajetória de transformação física e adaptação que leva bilhões de anos. Bilhões de anos. E estão falando bilhões porque é um número grande, que a gente não tem nem ideia, na verdade, né? São alguns espíritos que falam assim, olha, são bilhões para a gente dizer que é muito grande, porque a gente não tem a informação correta de quanto tempo é. Então, a gente tem que entender isso aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui que nós temos que entender. Isso aqui, pensa nisso aqui como um universo de espíritos, os espíritos de todo o universo. Todo o universo existente. Quando a gente fala todo o universo existente, a nossa mente fecha em alguma coisa. É todo, é um negócio. Não, não é. Não põe limite, é sem limite. Ele dividiu em 3 partes. Nós estamos aqui. Para chegar aqui, vai levar tempo. Regeneração, ainda estaremos aqui com um pezinho indo para cá. E aí vai. Lembra que aqui você tem as classes dos benevolentes, dos sábios, dos de sabedoria, e depois os superiores, para depois vir para cá. Mas esse trajeto é muito mais difícil que esse trajeto aqui. Porque aqui a benevolência divina é muito grande para todos nós. As exigências divinas com o espírito não é aqui, é aqui e aqui. Quanto mais você evolui, mais exigente a lei é contigo. Isso não é difícil de entender. É como se falasse assim, olha, você estudou, você sabe muito, vão exigir muito de você. Você acha que isso está errado? Olha, ele não estudou muito, ele não sabe, então vamos dar um emprego assim para ele. Isso é o que acontece aqui também. Mas na lei divina isso funciona de forma justa, perfeita. Então, se nós estamos aqui, todos nós, nós somos algum missionário, um grande missionário, né? Um grande espírito de bondade? Não, nós somos espíritos daqui mesmo. Então, pode pensar que se a gente ficar em regeneração, já foi um grande prêmio. Esse é um prêmio que a gente, se ficar, vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Aí nós vamos aprender coisas acima do que está aqui. E aí nós vamos nos adaptar a isso. Agora, pode chegar, viver em regeneração, um dia, milênios, sei lá, décadas de milênios, esse mundo vai se transformar num mundo ditoso, vai passar, e lá vai ter muitos que não vão conseguir, como já aconteceu em Capela. E aí vão voltar para onde? Vão voltar para cá. Isso que foi falado logo ali há pouco. Acho que falou ali ou falou aqui, deixa eu ver. Não. Falou lá atrás, que é quando você volta, né? Não é nem ficar num mundo que não é bom, e não é nem subir, as duas coisas são ruins, é pior, é quando você volta mais para trás ainda. Você está retroagindo? Não. Você está indo lá para você aprender o que você não aprendeu. Eu sempre conto um exemplo, e eu vou trazer isso para vocês em algum momento, não é agora, é quando a gente estiver lá no livro 3, que é o livro que a gente estuda as leis e o evangelho, e a gente fala dos bons espíritos, tal, fala de reforma íntima um pouco, eu vou trazer para vocês uma ideia que tem algumas pessoas que defendem, eu sou um deles, que é o processo de evolução como ocorre. No passado falava que a evolução ocorre como se fosse escadinha, né? Aí fala, não, isso não é uma boa representação, é uma rampinha subindo, mas também não é a melhor. Aí eu falo, olha, é um cone. Por que um cone? Porque o cone ele vai subindo e afunilando. E na medida que ele vai subindo, vocês percebem que um cone você passa por trás e pela frente, vai subindo assim, né? Vai subindo. Quando você está passando por trás, você está no mundo espiritual. Você pode aprender no mundo espiritual? Pode. E aprende. E evolui um pouco? Evolui. Então você volta um pouco acima do que você estava. Só que quando você volta, você tem que voltar voltando um pouco para baixo, porque ficou coisas ali que você não pegou, ali embaixo. E vai assim. Então ele não vai só subindo, ele vai fazendo como se fosse um bambolê que às vezes dá uma caída e sobe, dá uma caída e sobe, dá uma caída e sobe. É uma maneira que eu acho mais interessante de compreender o processo de evolução.
Então, o nosso processo de evolução não é, eu fiquei um pouquinho melhor, aprendi algumas coisas, agora eu posso para o mundo melhor. Não, não tem isso, não é assim. Mudança de mundo por ser o espírito mais evoluído é muito evoluído, é muita evolução que tem que acontecer. No nosso caso, é dar graças a Deus se ficar na regeneração. Pronto. Já é um ganho fenomênico. Fenomênico. Podemos ir para frente? Maurício? Pode sim, Ruelo, está esclarecido. Eu ainda vou continuar aqui. Você esclareceu, mas você ficou triste ou não? Não, de forma alguma. Eu só exemplifiquei colocando meu nome, mas existe um caso que eu estava até comentando aqui com o pessoal. Eu não sei se eu li em alguma literatura o caso de Bezerra de Menezes, que foi convidado a ser evoluído para um novo nível lá. E ele preferiu continuar aqui para continuar fazendo os trabalhos aqui, ajudando aqui na Terra, para os humanos. Isso existe, então, alguma exceção no Existe exceção, mas as exceções são concedidas por espíritos bem maiores. No caso do Bezerra de Menezes, isso aconteceu 2 vezes. Ele foi, aí ele pediu a concessão, deram, e acho que mais recentemente, eu não sei, eu não consigo ver a data, mas ele pediu de novo. Aí veio uma irmã, eu acho que é Celina, uma que trabalha direto com Maria, né? Não tenho certeza, e falou com ele. Ele falou que pedia de novo a concessão, porque ele ainda achava que tinha coisas a fazer. Aí, ele, no livro, ou quem me contou essa história, fala que apareceu escrito como uma pena escrevendo assim, concedido. Né? Aí você já imagina que quem concedeu pode conceder. Pode conceder, tem capacidade. Mas isso ele está lá, ele não encarnou. E não acho que Bezerra encarna, porque o trabalho dele lá é muito importante. Né? Tem espíritos que eu acho que não precisam encarnar, a não ser que vem numa situação muito atípica, numa mudança grande de patamar global, como Jesus chegou numa época de falar, não, isso aqui era antes, agora é assim, para o mundo inteiro. Né? Vamos lá. O espírito, na sua jornada, em se despertando, não perde a lucidez. Ele cada vez mais acende a sua luz, aprimorando condições e compreendendo cada vez mais as leis que o protegem e assistem. Isso é fácil de entender, é processo de evolução. Ao passar para outros mundos, se esse for o caso, conserva a sua inteligência e dela faz uso no que for necessário, ampliando suas experiências no que deve aprender. O espírito somente fica embotado no caso de provações, no entanto, é uma situação temporária. O que aprendeu, ele nunca esquece. Então, quando ele fala fica embotado, é que ele pode ter um conhecimento que não é usado, fica como se fosse guardado, tá? No inconsciente ali. Mas ele não perde, é isso que ele está falando, é uma situação temporária. O que aprendeu, ele nunca esquece. A consciência profunda, olha lá, consciência profunda, que é o inconsciente, vamos falar assim, como se fosse um livro divino a pulsar no coração da alma. Quem aprende espiritualmente nunca perde. São dons intransferíveis. São valores nossos, abençoados por Deus pelos nossos esforços. Entende essa frase aqui, gente? Olha, quem aprende espiritualmente. Esse é o ponto. O que é aprender espiritualmente? É muito diferente de aprender teoricamente. Aprender teoricamente a gente faz, já estou fazendo aqui. A gente lê, relê, a gente esclarece, troca dúvida, e a gente guarda um pouco disso, e um pouco disso vai ficar. Mas como é aprender espiritualmente? É fazendo. É fazendo. Porque você fazendo isso na sua vida, aos poucos, as teorias vão se ajustando na sua cabeça contra o que você está fazendo. Falou, olha, é verdade, olha o resultado. Olha. É isso. Aprender espiritualmente é sedimentar espiritualmente a vivência. E para o espírito, não é a teoria. É como se você falasse assim: olha, existe as teorias espirituais que os grandes espíritos nos mandam. Está aqui.
ame ao próximo, ame a você mesmo, ame a Deus, faça o bem, fraterno, tá tudo aí. A gente lê isso, entende, e a gente até entende um pouco o que significa isso, e até sabe que algumas coisas poderiam ser feitas nessa direção. Mas a maioria das vezes a gente não faz. A gente é tão envolvido com as nossas próprias coisas que esquece disso. E não fazendo isso, o aprendizado fica prejudicado. Aí você chega no mundo espiritual, pode ser que você chegue lá e fale, você vai ter que ir lá de novo, porque você tem que fazer. É como se fosse assim, olha, existe a teoria, o conhecimento e o sentimento. Você adquiriu uma teoria, mas você não sentiu aquilo de verdade em você. Então, não sentir em você significa não sentir em espírito. Então, não está registrado espiritualmente. É uma coisa como você ir no cinema, ver um filme, gostei do filme, bonito. Passou, acabou. Pode ser que algum dia você lembre alguma coisinha. Pode ser que não lembre mais. Pensa nisso. É viver aquilo. É alguém falar, você, para crescer espiritualmente, tem uma qualidade que você não pode deixar de fazer. Qual que é? Seja fraterno com os outros. Ok. Legal, ser fraterno, acho que eu sei o que é. Aí você sai pesquisando para descobrir o que é. Aí você vai descobrindo aos poucos. Mas aí você percebe que ser fraterno é complicado, é difícil, é muito embate, é muita crica que tem no mundo, e aí você vai desistindo. Então você não aprendeu espiritualmente. Não, você tem que entender que os aprendizados espirituais passam pela obediência, resignação, renúncia, né? E total submissão às leis divinas. E isso não é fácil para nós, espíritos do nível que nós estamos. Mas vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu ver a hora aqui. Opa. Olha, está faltando 8 minutos. Eu acho que eu não vou para frente, não. Para entrar no outro, né? Aqui, eu queria fechar e saber se vocês têm dúvida, querem fazer algum comentário, porque 8 minutos para a gente conversar um pouquinho. Deixa eu fechar isso aqui. Oi, Ruela. Pois não. Eu queria contar uma experiência que eu tive. É a Andressa. Ah, tá. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. A respeito disso, da gente conservar tudo que a gente aprendeu em outras vidas, eu sonhei num sonho, uma vez, é uma coisa assim que eu nunca esqueço, mas faz muitos, muitos anos, que eu estava, tipo, numa espécie de um congresso de medicina, e lá eles falavam, assim, termos técnicos e coisas assim que eu não sei, assim, tipo, quando eu voltei para a matéria, eu não sei de nada do que foi dito ali, mas, assim, era como se no meu sonho eu estivesse participando ativamente, entendendo tudo que eles estavam falando, sabe? E é uma coisa, assim, que ficou, sei lá, registrada, e eu ainda me lembro desse sonho como se fosse hoje, sabe? Isso é perfeitamente possível, porque se a pessoa está se esforçando para ser uma pessoa melhor, pensa assim, ó, a pessoa está se esforçando para ser uma pessoa melhor. Quem virá ao encontro dessa pessoa rapidamente para ajudar? Mediante ao mundo que a gente vive, situação que a gente vive, e que a pessoa que quer viver e ser uma pessoa melhor é raro. Então pensa assim, você está estudando, trabalhando e está querendo fazer alguma coisa boa. O que eles fazem? Te leva para situações que vão te ajudar a fortalecer isso. Isso é simples. Algumas pessoas trabalham com coisas dentro da casa espíritas que são técnicas, são mais aperfeiçoadas e trabalham normalmente com o plano espiritual, já se acostumaram. Mas muitas coisas são inconscientes. O trabalho no plano espiritual muitas vezes são inconscientes, algumas vezes são conscientes, né? Então, no seu caso, provavelmente você foi em algum lugar que era de interesse para que você estivesse lá e aqueles que te ajudam queriam que você estivesse lá, mas o que fica na memória, muitas das vezes, é muito pouco. É muito pouco, né? Eu já tive algumas experiências dessas, até muitas experiências, e eu falo para minha esposa que de um tempo para cá eu fiquei casca grossa, porque ou eu não tenho mais nenhuma, eu não me lembro de mais, é muito pouco. Mas tem umas experiências interessantes que a gente tem
E quando a gente tem isso, é um chamado, gente. É como se fosse um chamado. Olha, é não que os outros que não lembrem, pode ser que a pessoa não lembre, mas está fazendo as atividades lá. É um chamado no sentido de falar, olha, tem coisas acontecendo, se esforce um pouco mais que a gente, sei lá, tipo, vamos te trazer mais vezes, vamos te ajudar. Mas é uma questão de perseverança de cada um. Né? Cada um de nós tem que ter perseverança nisso. Porque o mundo, no nível que nós estamos vivendo agora, nesses períodos que ainda vão durar algum tempo, é um período de muito ataque forte contra todas as pessoas, principalmente aqueles que estão se prontificando a aprender, a querer ser um pouco melhor, a entender. E aí a gente tem que ficar alerta, porque a quantidade de desvios e de vícios que nós desenvolvemos nesses mundos para trás, aí nessas vidas passadas, são muito grandes. E a gente sabe, é mundo de expiação e provas, é muito grande. Mas não é cobrado por isso. Não é por isso que nós somos cobrados. Senão nós seríamos de mundo perfeito, ou mundo ditoso. Não, nós somos cobrados por outra coisa. Nós somos cobrados pelo seguinte: o que é que você quer? Eu quero ser melhor, estou caindo, eu levanto, eu luto de novo. Eu sei que eu tenho umas coisas que são muito materiais, mas eu estou lutando. É só isso que é cobrado. E se nós tivermos isso forte em nós, a gente passa para o mundo de regeneração e depois, estando lá, essas coisas que nós temos, que são os vícios, vão sendo trabalhados muito mais facilmente, porque o envolvimento do mundo, o envolvimento dos seres que lá vivem, são diferentes. Porque a grande parte, que é a parte mais que não quer isso, vai para outro lugar. Isso a gente já falou. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades que o mundo espiritual nos dá. Isso é muito importante, a gente não pode deixar isso passar. Tudo bem, Vanessa? É Vanessa ou Andressa? Andressa. Andressa, tá certo. Ficou claro ou não? Sim, ficou claro, obrigada. Ficou claro mais ou menos, né? Porque essa parte de trabalho no mundo espiritual nunca é muito claro para a gente, né? A gente sempre fica meio confuso, mas não é problema. Se você lembra um pouquinho, pensa assim, alguma coisa aconteceu, então eu vou trabalhar mais a minha perseverança no meu esforço de ser melhor, de ter boa vontade, que isso vai acontecer mais. Existe uma pessoa que não é espírita, é espiritualista, mas ele já foi em várias casas espíritas, deu palestra. É um rapaz, não é mais um rapazinho, mas é um rapaz que eu gosto muito. O nome dele é, oh meu Deus do céu, Clóvis. Não me lembro, mas eu vou lembrar. Eu vejo muito, ele faz viagem astral consciente. Ele já trabalha nisso há muitas décadas. Trabalho astral consciente, que não é fácil. Mas ele tem uma equipe de espíritos que o ajudam nesse trabalho, porque ele é muito operante. E ele conta umas histórias, e aí você vai ligando alguma coisa na sua cabeça. Poxa vida, olha, ele fez isso aconteceu. É interessante. Então, acho assim, eu leio um livro que chama Viagem Astral, mas não com o sentido de fazer viagem astral, porque se fizer algum dia também não é problema, mas é no sentido de que esse livro ele é muito exigente, ele é extremamente exigente com a gente, de querer mudar e ser melhor. Eu estou lendo esse livro, às vezes eu paro um pouco para dar um alívio na cabeça, porque ele pega muito pesado, aí depois eu volto. Mas a gente tem que se esforçar. O nosso papel aqui, numa situação em que nós estamos vivendo, eu sempre falo, nós estamos vivendo no olho do furacão. O olho do furacão é quando um planeta está mudando de nível. É sempre o olho do furacão. Estamos desde 1780, no início do processo de transição, ainda vamos mais aí até 2000 e cacetada aí, que eu não sei quanto. Então, vocês estão vendo aí que é mais ou menos 250, 270 anos de transição. É um processo longo, mas é o olho do furacão. Por quê? Porque aqui estão os embates maiores acontecendo. Olha para o mundo, olha as coisas. Tem coisas que acontecem hoje que, na minha época, que eu já era jovem, eu vivia no meio político, eu nunca fui político no sentido de ter um cargo, mas sempre fui político no sentido de querer saber. Não existia, era absurdo falar nisso. Hoje, é como se fosse normal. Como se fosse normal. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não normalizar, como eles falam, né? Aquela doença, a normose. Né? A normose é quando você pega uma coisa que é errada, que é doentio, e fala que aquilo é normal.
Isso é um perigo a gente entrar nessa. Nós somos espíritas, e se nós somos, nós temos que ler o Espiritismo e entender o que é razoável e o que não é. Né? Tudo bem que, na medida que o mundo evoluir, muita coisa vai mudar, muitas regras vão mudar, muitas coisas que nós achamos errado não era errado, mas isso é uma questão que depende de evolução espiritual das pessoas, para compreender a vida. Porque a maior parte dos problemas da vida não é tanto da evolução, é tanto do acanhado que nós temos de compreensão, que a gente não compreende as coisas, a gente tem dificuldade, é muito difícil. Mais alguém? Fiquem à vontade. Hein? A Grace está bem? A Grace está. Na verdade, o que acontece? Porque ela não veio. Porque nós estamos com um netinho, está chegando a minha filha, o meu genro, minha outra netinha, aí amanhã de madrugada chega outra filha, com mais 2 filhas, e com o marido, todo mundo chegando aqui. Está chegando aos poucos. Se alguém tiver alguma coisa, pode falar, senão nós vamos partir para o encerramento, tá? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, então vamos encerrar. Vamos terminar a transmissão, vamos fazer a nossa prece de agradecimento, pedindo a Deus, nosso Pai, que tenha misericórdia conosco, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, Senhor, mas que nós possamos ter perseverança nos aprendizados, no bem, na boa vontade, buscando o nosso crescimento. Ampara esta casa que nos acolhe, nos dando oportunidade. Ampara todos os desencarnados que porventura participam e a todos que aqui estão. Que a tua luz, Mestre Jesus, esteja com todos. Graças a Deus. Estamos terminando aqui, gente. Valeu, Ruela, um abraço. Bom feriado para vocês e sua família. Para vocês também, gente. Bom feriado, bom final de semana. Até mais.